Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, prezadas famílias que rezam conosco nesse momento da Santa Missa, hoje celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus ao mundo, hoje de modo especial ao mundo pagão, através dos Santos Reis Magos. As profecias, como nós ouvimos a primeira leitura do profeta Isaías, anunciavam que Jerusalém seria invadida pelos camelos e dromedários que viriam de outras regiões do Oriente e invadiriam Jerusalém. E agora, passado já algum tempo do nascimento de Jesus, aqueles homens chegaram com as suas comitivas em Jerusalém e chegaram com essa pergunta que não era para ser surpresa, mas foi surpresa para Jerusalém. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? E as pessoas se entreolharam, se perguntavam se talvez já havia nascido algum filho do rei Herodes, que governava aquele povo. E a pergunta insistente dos reis magos era essa: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? E com certeza muitos perguntaram a eles o porquê daquela pergunta, de onde estavam vindo, guiados por quem, orientados por quem. E ninguém havia recebido o anúncio do nascimento de um filho do rei Herodes. E a resposta dos magos: porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorá-lo. Nós podemos pensar já nesse primeiro momento essa provação constante na vida dos reis magos e de certa maneira uma certa decepção. Porque as profecias que falavam desse sinal misterioso do céu, que anunciaria o nascimento do Redentor do mundo, e as profecias que anunciavam que aquele era o povo de Deus, o povo que vivia na promessa da esperança do Messias, e agora eles chegam e ninguém tem notícia do nascimento de Jesus. Se não fossem homens de muita constância, perseverança, e já também homens de fé, porque não foi apenas o sinal misterioso no céu, mas foi a graça de Deus que tocou o coração daqueles homens, talvez tivessem retornado. Chegaram na capital daquele povo e não tinham notícia do nascimento do Rei dos Judeus. Herodes então mandou chamá-los secretamente, talvez para não espalhar muito aquela notícia, mas o alvoroço causado em Jerusalém. O Evangelho nos diz que Jerusalém se perturbou, as pessoas se perturbaram. E quando há perturbação com a presença de nosso Senhor, é porque os corações não estão abertos à graça. É porque com certeza não há disposição de servir a nosso Senhor, de acolher a nosso Senhor. Nosso Senhor vem trazer aos nossos corações sempre a paz. Muitas vezes nos prova e experimenta a cada um de nós, permite na nossa vida as tentações, mas sempre vem trazer para nós a paz. Não podemos nos perturbar ante a presença do Senhor. Herodes e Jerusalém se perturbaram com aquela notícia do nascimento de Jesus. Mandou então consultar os doutores da lei, os homens que conheciam as Escrituras, e a profecia de Miqueias que dizia: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades, pois de ti sairá aquele que governará todos os povos, de ti sairá o Salvador do mundo. Os doutores da lei, os conhecedores da Escritura, informaram a Herodes, que chamou secretamente os magos e disse: pelas profecias, se Jesus nasceu em Belém. Vão lá, achem onde está esse menino e voltem para me avisar, para que eu também vá adorá-lo. Então logo os reis saíram de Jerusalém, a estrela que os acompanhava desde a saída de suas terras e que desapareceu quando chegou sobre Jerusalém,
reaparece a estrela, e a estrela os leva a Jesus. Chegando onde estava Jesus, entregaram seus presentes, se prostraram e adoraram. E nós podemos pensar, se eles olhassem apenas com um olhar humano, talvez um segundo momento de decepção, porque aquilo que eles conheciam do anúncio, da promessa, da profecia do nascimento daquela criança, que era o Messias, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, já tiveram essa certa decepção ao chegarem a Jerusalém, e agora a estrela os leva a um local que com certeza não era o local apropriado do nascimento de um rei, mais ainda daquele que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mesmo que não fosse propriamente na gruta, no local que nasceu Jesus, mas numa habitação também simples, pois já alguns meses depois do nascimento de Jesus, não se sabe exatamente quando os reis chegaram, mas menos de 2 anos. E com certeza estava ali num local ainda simples, numa casinha simples, mas com toda certeza, talvez esperavam um palácio. Mas a fé daqueles homens e o olhar sobrenatural em toda a sua caminhada fez com que esquecessem todas essas coisas materiais e ao mesmo tempo, com certeza, já refletindo e meditando que aquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não precisava de nada dessas coisas que muitas vezes servem de ostentação, nada dessas coisas que são utilizadas muitas vezes para demonstrar poder, pois ele tinha por si mesmo. E com profunda humildade se prostraram e adoraram o Senhor. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorá-lo. Prezados irmãos e irmãs, muitos ensinamentos para nós dessa caminhada dos Reis Magos ao encontro de Jesus. Mas dentre alguns exemplos para nós, de modo particular, é muito fácil, é suave, é sereno, é tranquilo, nós sermos constantes, servirmos a nosso Senhor com alegria, servirmos a nosso Senhor com confiança, quando brilha para nós com muita clareza a estrela da fé. Quando nós vemos com muita clareza a vontade de Deus e a ação de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Os reis vieram guiados por aquela estrela misteriosa, e mesmo com as dificuldades dia e noite, por caminhos difíceis, todas as dificuldades até na organização da viagem, outros que vieram talvez tentando desanimá-los de empreender aquela viagem seguindo um sinal misterioso, um sinal luminoso no céu. Mas a estrela brilhava para eles, e eles viam que era um sinal e foram tocados pela graça de Deus, de que era o sinal que anunciava o nascimento do Redentor. E mesmo com todas as dificuldades, mas brilhava a estrela. Era claro, evidente para eles que era o sinal de Deus. Mais fácil de passarem por todas aquelas dificuldades. Mas quando chegam a Jerusalém, a estrela desaparece. Mas a confiança que os trouxe a Jerusalém não os levou de volta para casa, porque eles vieram ao encontro do Senhor. A estrela desapareceu, aquele sinal mais claro, mas a graça de Deus presente no coração. Tinha essa certeza, essa convicção de que estavam ali movidos por Deus, guiados por Deus, mesmo sem nesse momento esse brilho maior, essa clareza maior da presença de Deus através daquela estrela, mas continuaram com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, com a mesma confiança. Nós vimos do Oriente para adorar o Senhor e vamos de encontro. Mesmo que nesse momento desapareceu, se apagou a estrela, mas vamos perguntar com o nosso esforço, com a nossa dedicação, vamos encontrar o Senhor, precisamos do Senhor.
quando para nós também brilha com mais clareza a luz da fé, com muita alegria, confiança, disposição, servimos ao Senhor. Mas Deus nosso Senhor permite também alguns momentos em que essa estrela se apaga. Momentos para nós de maior provação, momentos em que às vezes nem conseguimos ver com clareza qual é a vontade de Deus. E muitas vezes uma sensação de abandono. Em alguns momentos provados por Deus. E muitas vezes nós desanimamos. Aquela confiança, aquela empolgação, aquela coragem, de repente se perde. Mas é a hora de nós provarmos a Deus a nossa fidelidade. Quantas vezes ouvimos já da igreja, do anúncio da palavra de Deus, vale muito mais para nós diante de Deus. Dizemos um bendito seja Deus quando pesa sobre nós a cruz, do que talvez muitas outras orações e boas obras que fazemos, quando tudo está muito claro, muito sereno e suave em nossa vida. A constância dos reis magos, a perseverança dos reis magos, a insistência, eles queriam, precisavam do Senhor. E mesmo que a estrela não brilhava naquele momento, mas a graça de Deus os movia a isso. E eles estavam de reta intenção, queriam se encontrar com Jesus, mesmo com todas as dificuldades, valia a pena o esforço, o sacrifício. Então logo saem de Jerusalém, a estrela reaparece e os leva ao encontro do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, essa é a graça que devemos pedir, por intercessão dos santos reis magos, que nós sejamos constantes, que nós sejamos perseverantes. Deus nosso Senhor permite para nós as provações e as tentações, mas que nós sejamos fiéis. O Evangelho nos diz isso: aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Deus nosso Senhor compreende a nossa fragilidade, compreende até as nossas quedas, mas sempre nos concede a graça, nos move, toca o nosso coração para nós nos levantarmos e continuarmos a nossa caminhada. Nunca conivente com os nossos erros, nunca conivente com os nossos desânimos. A fé precisa nos sustentar e nos impulsionar sempre nessa caminhada para o céu, para a eternidade. Quando muitas vezes pesar sobre nós a cruz, é preciso nós mais ainda buscarmos ao Senhor. É preciso nós nos aproximarmos de nosso Senhor para aquecer, para abrasar o nosso coração. E nosso Senhor cobrava isso dos apóstolos, que eles rezassem sempre. É necessário rezar e nunca deixar de rezar. A igreja, se nós olharmos os santos, muitos vão muitas vezes nos cobrar isso. Às vezes na hora do aperto, precisamos de uma graça especial, confessamos, comungamos, rezamos todos os dias, fazemos uma novena, visitamos muitas vezes o Santíssimo Sacramento, recebemos a graça e depois nos esfriamos rapidamente. Ou às vezes porque não recebemos a graça tal como nós pensamos, desejamos ou idealizamos, e julgamos que Deus não ouviu a nossa prece, não ouviu a nossa oração, e erradamente muitas vezes também desanimamos. É preciso sermos constantes e perseverantes. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Diante de nosso Senhor, devemos apresentar também o nosso coração. Nunca chegarmos diante do Senhor de mãos vazias. Os reis entregaram seus presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo a realeza, a divindade, a humanidade de nosso Senhor. E nós também devemos sempre diante do Senhor abrirmos o nosso coração e entregarmos o nosso coração. Aquilo que nós temos, as nossas intenções, os nossos propósitos. Entregarmos ao Senhor também as nossas dificuldades, as nossas preocupações, aquilo que muitas vezes nos desanima, nos preocupa tanto, que amargura o nosso coração, entreguemos ao nosso Senhor.
que nós sejamos íntimos de Jesus e que nós nos habituemos a sempre abrir o nosso coração e fazermos essa oferta de nós mesmos a Deus. E sempre estarmos dispostos a ouvir aquilo que nosso Senhor pede de nós. E termos sempre a coragem, mesmo custando para nós algum sacrifício, nas respostas de Deus, naquilo que Deus pede para que nós sejamos transformados e voltemos por um outro caminho. Os magos, depois que conheceram Jesus, o adoraram, passaram alguns dias na companhia da família sagrada de Nazaré, foram instruídos e depois, inspirados por Deus, um anjo lhes apareceu, mandou que eles voltassem para suas terras por um outro caminho. Uma intenção primeira para livrá-los de Herodes, que queria saber onde estava Jesus. Mas também no sentido espiritual mais amplo, transformados agora por esse encontro com o Senhor, retornavam completamente transformados no seu interior, retornavam por um outro caminho, agora já um caminho de fé. Antes era só a promessa, a esperança de conhecer Jesus, agora conheceram Jesus. Foram instruídos por São José, Nossa Senhora, agora já com um conhecimento mais claro de Jesus, o Salvador do mundo, um conhecimento mais claro da fé, voltaram transformados por nosso Senhor, transformados pela graça de Deus. E isso mudava completamente agora o sentido de suas vidas, aprendendo agora de modo ainda mais claro e preciso a olhar os acontecimentos da sua vida com o olhar da fé, com o olhar sobrenatural. Quantas lições nós podemos aprender dos santos reis e, sobretudo, pedirmos a sua intercessão, para que do céu intercedam a Deus nosso Senhor por cada um de nós, para que nós sejamos constantes, perseverantes, não tenhamos medo de nos aproximarmos de Deus, não tenhamos medo dos sacrifícios e que nós tenhamos sempre o nosso coração aberto à graça de Deus, sempre com uma resposta generosa. Aquilo que Deus quiser que nós façamos, que nós tenhamos o nosso coração aberto a isso. Seja feita a santíssima vontade de Deus, custando mais sacrifício ou custando menos sacrifício. Mas a vontade de Deus é o caminho da nossa alegria, é o caminho da nossa santificação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.